Olá, pessoal. Vamos começar a terceira aula da disciplina de Teatro Brasileiro 1. Hoje o nosso tema é a performatividade nos sermões do Padre Antônio Vieira. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco do Vieira. Ele foi um jesuíta. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a ordem dos jesuítas. Ele nasceu em 1608 e morreu em 1697. Teve uma vida longa, portanto, que abrangeu quase todo o século XVII, os anos de 1600, o período barroco, portanto. A gente vai perceber que o texto, a maneira de escrita do Vieira, está muito relacionada com alguns princípios da literatura barroca. Mas, ao mesmo tempo, o Vieira esteve aqui no Brasil durante parte da vida dele, porque ele é português, ele tinha uma posição de destaque na Companhia de Jesus, que é a Ordem dos Jesuítas, então ele viajou o mundo bastante. O sermão que a gente vai estudar hoje, o Sermão de São Roque, ele foi proferido em Portugal, então ele tinha como público os portugueses, e a gente vai ver que isso modifica bastante o conteúdo do sermão. A gente tem que ter em mente que o sermão que a gente vai estudar hoje estava voltado para os colonizadores. Mas o Vieira, durante muito tempo, esteve no Brasil e fez sermões pelo Brasil, por várias regiões aqui do país, muitas vezes pregando para indígenas e também para escravos. Então, apesar da gente estudar hoje os sermões como um material literário, em nenhum momento eles foram pensados para se tornar literatura. A não ser no fim da vida do Vieira, ele recolheu esses sermões que haviam sido pensados para serem ditos e organizou uma edição para que eles fossem publicados. Então vamos nos lembrar do que a gente conversou nas primeiras aulas da disciplina. A noção de teatro e de literatura durante o período colonial não existia da maneira como a gente conhece hoje. Portanto, a ideia de que um leitor iria entrar em contato com os sermões para lê-los de maneira silenciosa e individual, como a gente faz hoje, não existia. Durante todo o período medieval e o início do período barroco, a literatura, até por poucas pessoas saberem ler, era um exercício muito mais oral do que silencioso. Ou seja, a leitura tinha como padrão ser dita em voz alta. Esse trabalho do indivíduo silencioso que interpreta os textos é um trabalho que se expande com a modernidade, a partir da ascensão do capitalismo, depois da invenção da imprensa. A leitura era essencialmente um espaço coletivo e era um espaço em que os textos eram ditos. Então a gente vai perceber que o sermão do Vieira ele é pensado para ser dito. Apesar de hoje ele nos parecer uma linguagem muito difícil, já naquele momento provavelmente ele era difícil de ser entendido se fosse apenas lido. Mas na verdade os textos do Vieira são textos performativos. Eles são tão difíceis de compreender porque eles estão incompletos. Eles foram pensados para serem completados pela performatividade. Eu queria que a gente tentasse imaginar um pouco, antes de mergulhar mais no contexto histórico daquele momento, que a gente tentasse imaginar como esses sermões eram ditos. Que espécie de procedimentos o Vieira utilizava. A gente pode tentar recorrer a alguns oradores contemporâneos, como os pastores evangélicos, e a gente vai fazer isso mais para o fim do vídeo hoje também. Mas o que importa é a gente compreender que havia uma série de estratégias do Vieira, tanto a exploração do ritmo, do volume da voz, dos movimentos do corpo, da maneira como ele andava, seja pelas igrejas, seja pelos lugares onde esses sermões eram ditos. Muitas vezes eles eram ditos em grandes palácios, mas também eram ditos em praças, também eram ditos em senzalas para escravos. Então,
era necessário que esse público do Vieira, muitas vezes formado por indígenas e por escravos que dominavam um pouco a língua portuguesa, era necessário que ele recorresse a uma série de estratégias performativas para tentar comunicar o que ele queria com aqueles sermões. E a gente vai estudar um pouco hoje que estratégias performativas foram essas e como essas estratégias se relacionam com alguns parâmetros do teatro medieval. Porque apesar do Vieira estar produzindo no Barroco, apesar da gente ter, nesse momento de 1600, na Europa, a ascensão do teatro barroco e depois renascentista, aqui no Brasil a gente tinha o teatro jesuíta que partia de pressupostos e de modelos do teatro medieval europeu. Então eu queria que a gente olhasse um pouco um PowerPoint que eu preparei para tentar entender como era o teatro medieval e como era esse teatro jesuíta. Num segundo momento, a gente vai tentar compreender como era essa performatividade nos sermões do Vieira e como ela se relacionava com esses dois modelos. Vocês já viram isso em História do Teatro. Eu não queria falar sobre todo o teatro medieval, eu quero destacar alguns aspectos, principalmente relacionados à encenação, e que estão presentes no nosso teatro jesuíta colonial. Então, o primeiro aspecto que é importante a gente recordar é que o teatro medieval ele é um teatro processual, ou seja, há uma série de cenas organizadas em estações, seguindo um pouco o modelo das estações da Paixão de Cristo. A gente vai estudar um pouco isso no próximo tema, quando falarmos do Wilson Apa, do Wilson Rio Apa. Mas por agora é importante a gente lembrar que essas estações são espécies de instalações cênicas, de plataformas cênicas, por onde o público entra em contato com as cenas, acompanha a execução de uma determinada cena e depois o público se encaminha para a estação seguinte. Então vocês podem ver aqui na ilustração algumas dessas estações de um espetáculo medieval. Então a gente tem Paraíso, Nazaré, a Igreja, Jerusalém, Polis, Bispado, Purgatório e Inferno. Vejam que há um convívio entre o mundo concreto e o além-mundo, do purgatório e do inferno. Esse convívio entre universo cotidiano e religioso, entre sagrado e profano, está muito presente no teatro medieval e também estará presente no teatro jesuíta. Vocês percebam que essa ideia de purgatório e inferno constrói na encenação medieval um discurso alegórico, um discurso que trabalha com universais e não com uma construção realista particular. Então, vejam que há um esboço do que seria o purgatório a partir de imagens que são alegóricas, que não remetem a nenhuma imagem cotidiana, bem como o inferno. Esse discurso alegórico também estará presente no teatro jesuíta. Aqui a gente tem uma planta baixa de um espetáculo medieval. Está um pouco borrado, mas eu queria que vocês observassem, visto de cima, como seria esse espetáculo. Percebam que há essas estações, elas estão organizadas de maneira a formar um quadrado e o público percorria cada uma dessas estações. Esses espetáculos tinham uma duração muito variada, eles podiam durar um dia, como também podiam durar semanas, com intervalos, né? Principalmente quando eles aconteciam em grandes festividades. Essa estrutura do teatro medieval, dividida por estações e fazendo com que o público percorresse essas estações, foi trazida para cá pelos jesuítas. Então, o teatro jesuíta, a gente tem poucas imagens, desenhos desse teatro, registros, mas a gente sabe pelos textos do Anchieta, por cartas jesuítas do período, que ele se estruturava a partir dessa inspiração de um teatro processual medieval. Vejam aqui como o público se
esparrama ao redor de uma das estações. Sempre há esse plano alto para que todos pudessem assistir de pé no meio dos espaços públicos. E aqui em cima a gente tem os religiosos, que eram os atores do espetáculo. Durante o final da Idade Média, a Igreja proíbe a realização de espetáculos tanto no espaço das igrejas como fora das igrejas. Então, os religiosos deixam de encenar e aí o teatro medieval passa a se expandir popularmente, né? Então, aí a gente tem o início das primeiras companhias teatrais que percorriam vários países da Europa com carroças, apresentando seus números. No final desse período, a gente tem o início e a ascensão da comédia dell'arte, mas nesse momento a gente está falando do teatro medieval de origem religiosa e que tem essa característica de encenação, como a gente está vendo aqui no desenho. Aqui, uma outra estação, essa é um palco menos sofisticado, ele está mais próximo dos espectadores. Vejam que há um cenário pintado ao fundo e aqui na frente os atores. Aqui, novamente, uma imagem. Ela é importante porque vejam que tem um demônio aqui em combate com um santo. Então, esse discurso alegórico de combate entre o bem e o mal, que tinha como protagonistas o demônio, os santos da igreja e os personagens bíblicos, é o que sempre caracterizou esse teatro religioso. E quando ele vem para o Brasil, além desses personagens bíblicos e do discurso da igreja, a gente tem também indígenas que transitam no meio desses espetáculos e se transformam em personagens. Então, agora queria que a gente acompanhasse algumas imagens sobre os jesuítas. A gente não vai ver nada sobre o teatro jesuíta especificamente, mas pelos ritos e cerimônias dos jesuítas é possível a gente imaginar como o teatro acontecia por aqui. Então, a primeira coisa muito importante é que a maior parte desses espetáculos aconteciam em festas religiosas, em datas festivas. Portanto, a gente pode chamar esses espetáculos jesuítas de performances litúrgicas. Performances que aconteciam no meio de um contexto de liturgia, de liturgia católica religiosa. Por que a gente chama de performance? Porque, além dos espetáculos teatrais do Anchieta, existiam sermões, momentos de pregação dos sermões, não só do Vieira, mas de inúmeros outros pregadores, e existiam também inúmeros comemorações, então celebração de missa, cantos, apresentações de danças indígenas, tudo isso nas festas religiosas, geralmente dedicadas aos santos ou às datas sagradas da Igreja Católica. Então, um autor russo que estudou bastante a cultura popular na Idade Média, o Mikhail Bakhtin, ele tem um livro bastante importante sobre esse período, e ele diz o seguinte sobre as festas da Idade Média e que aqui também se realizavam. Pelo seu caráter concreto e sensível, e graças a um poderoso elemento de jogo, as festas, estão mais relacionadas às formas artísticas e animadas por imagens, ou seja, as formas do espetáculo teatral. Então, essas festas se aproximam muito mais do espetáculo teatral do que de um espetáculo apenas litúrgico, do que a celebração de uma missa, por exemplo. E é verdade que as formas do espetáculo teatral na Idade Média se aproximavam, na essência, dos carnavais populares, dos quais constituíam-se, até certo ponto, uma parte. Então, por que elas se aproximavam dos carnavais populares? Uma definição que o Bakhtin apresenta no livro de Carnaval é que o carnaval é um momento de celebração em que o mais alto se aproxima e se confunde com o mais baixo.
Então, em que as classes sociais se misturam e celebram a ausência de separação social, em que o discurso erudito se mistura também com o discurso popular. Então, nessas festas e carnavais medievais, que aconteciam não só no período que a gente convencionou chamar de carnaval, né, mas o conceito de carnaval aqui está sendo expandido para esse conceito de uma celebração em que o alto e o baixo se misturam. No entanto, o núcleo dessa cultura, isto é, o carnaval, não é de maneira alguma a forma puramente artística do espetáculo teatral. E, de forma geral, não entra no domínio da arte. Ele se situa nas fronteiras entre a arte e a vida. Na realidade, é a própria vida apresentada com os elementos característicos da representação. Ou seja, o carnaval remete ao espetáculo teatral pela utilização de discursos artísticos, de cenários, de figurinos, roupas, músicas, nessa ruptura com o tempo e com o espaço cotidiano. Por outro lado, os carnavais e as festas religiosas não podem ser chamadas de teatro, porque não há neles a ideia característica da representação. Então, esses carnavais misturam espetáculos teatrais, contexto, personagem, narrativa, mas o espetáculo teatral é apenas uma parte dessas festas. O restante só pode ser compreendido por meio do conceito de performance, de performatividade, que é o que a gente está trabalhando. Portanto, ele se situa na fronteira entre a arte e a vida. Por quê? Porque os participantes do carnaval não estão representando, eles estão de fato vivendo aquela alegria, aquela celebração. Aqui é um quadro do Antônio Parreiras, de 1886, então ele é bem posterior ao período que a gente está estudando, mas ele tem uma perspectiva realista, então tem um estudo aí do Parreiras de desenhos da época, de descrições, para chegar numa reprodução mais objetiva possível do que seria uma celebração jesuíta. Então aqui a gente percebe que ela se dava fora do espaço tradicional da igreja. Isso é bastante importante para a gente compreender as encenações dos jesuítas e os sermões do Vieira. Não havia ideia de edifício teatral naquele momento, como a gente entende hoje, e os jesuítas estavam rompendo com a ideia do edifício religioso da igreja, principalmente no início, quando não haviam essas edificações por aqui. As missas eram celebradas nos aldeamentos indígenas, junto à floresta. Percebam as árvores, a chegada de alguns indígenas e uma série de jesuítas que estão aí ajoelhados acompanhando o ritual. Esse caráter ao ar livre, obviamente, modificava o sentido do rito, o sentido do ritual, o sentido dessa performatividade, como a gente estudou ali quando vimos o ritual xamânico do Davi Copenau apresentado no espaço fechado do Instituto Moreira Salles. Então, quem eram os jesuítas? Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. O padre Vieira era um dos membros destacados da Companhia de Jesus. Criados com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo, os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os preparavam para viverem em locais distantes e se adaptarem às mais adversas condições. Então, desde o início, a Companhia de Jesus estabeleceu-se para exportar a fé católica para o mundo e, portanto, os seus membros, os seus padres, eram treinados para viver sob condições adversas, entre as quais as que eles encontraram aqui no Brasil. Eles chegaram em 1549 com o objetivo de cristianizar as populações indígenas. Eles promoveram a criação das missões, que eram aldeamentos onde os jesuítas organizavam as populações indígenas em torno de um regime de trabalho que era combinado com a religiosidade. Então haviam ritos de trabalho e ritos religiosos.
Ao submeterem as populações aos conjuntos de valores da Europa, eles contagiavam a diversidade cultural dos povos originários aqui do território. Além disso, submetiam esses povos a uma rotina de trabalho organizada para a produção de excedente. 10% do que eles produziam era destinado à Companhia de Jesus e 90% permanecia nas missões, o que despertava a cobiça dos bandeirantes e colonos portugueses, que praticavam naquele momento a venda de escravos indígenas. Então, o fato dos indígenas serem organizados para o trabalho, além de prejudicar a diversidade cultural desses povos, de certa maneira os preparava para os trabalhos que os colonizadores queriam que eles exercessem. E isso estabeleceu um conflito entre jesuítas, que queriam manter os indígenas nas missões e catequizá-los, e os colonizadores, que queriam utilizar a força de trabalho dos indígenas. Ao mesmo tempo em que atuavam junto aos nativos, os jesuítas foram responsáveis pela fundação das primeiras instituições de ensino do Brasil colonial. Os principais centros de exploração colonial contavam com colégios administrados dentro da colônia. Dessa forma, todo acesso ao conhecimento laico da época era controlado pela Igreja. A ação da Igreja na educação foi de grande importância para a compreensão dos traços da nossa cultura. O grande respaldo dado às escolas comandadas por denominações religiosas e a predominância da fé católica em nosso país. Então, o fato dos jesuítas terem sido responsáveis por todo o controle do saber durante grande parte do período colonial deixa raízes até hoje na nossa formação católica e mesmo na maneira como a educação é organizada no Brasil, a partir de um conceito que o Michel Foucault define como pastoral cristã. Então, a função do professor para o Foucault até hoje está ligada a essa forma como os jesuítas organizaram a educação, em que os alunos são alunos, né, então ausentes de luz, e são tratados como rebanhos, a serem guiados por um pastor, que é o professor. Além de contar com o apoio financeiro da Igreja, os jesuítas também utilizavam a mão de obra indígena no desenvolvimento de atividades agrícolas. Isso fez com que a Companhia de Jesus acumulasse um expressivo montante de bens no Brasil. Fazendas de gado, olarias e engenhos eram administradas pela ordem. Ao longo da colonização, os conflitos com os bandeirantes e demais colonos e a posterior redefinição das diretrizes coloniais portuguesas deram fim à presença dos jesuítas no Brasil, em 1759. Eu quero mostrar então para vocês o trecho de um filme de 1986 que se chama A Missão. É um filme que tem completo no YouTube. Quem quiser assistir, ele é muito interessante porque o filme se passa em 1750, no início da crise entre colonos e jesuítas. E o filme apresenta uma outra dimensão das missões, que é uma dimensão muito mais positiva do que esse relato que eu fiz agora, e apresenta o conflito entre colonizadores e jesuítas como um conflito para o controle da mão de obra e dos modos de produção durante o período colonial. Ou seja, uma disputa não só pelas terras indígenas, mas também pela mão de obra escrava. Vamos assistir e a gente já comenta. Que eu devo inspecionar, mas decidi que vou começar com a mais antiga, a Grande Missão de São Miguel. Santidade, um cirurgião para salvar o corpo, às vezes deve amputar um membro. Mas na verdade nunca imaginei a beleza e o poder do membro que vim aqui para cortar.
É impressionante. Talvez tenha perdido alguma coisa. Não vejo a diferença entre esta plantação e as minhas. A diferença é que esta plantação é deles. Eminência. Venha aqui. Venha, venha. Venha aqui, venha aqui. Esta é outra diferença. Um escravo fugido, comprado de um mercador por um colono espanhol. Entendo. Isso é legal? Oferta e procura, é a lei do mercado. E a lei das almas? O que são as chicotadas nas costas comparadas com o que vocês oferecem? Os tormentos do inferno? Almas prisioneiras? Pense nisso. Padre Ibai, vamos continuar? Qual foi o lucro no ano passado, padre? Ano passado foram 120 mil escudos. E como foram distribuídos? Divididos entre eles igualmente. É uma comunidade. Ah, sim. Há um grupo radical francês que prega essa doutrina. Eminência, era a doutrina dos primeiros cristãos. Bem, estou impressionado demais com seus resultados, padre. E isso vai nos salvar? Espero que sim. A corte de Portugal é ateia, mas eu e você somos católicos romanos. E ainda servimos a um rei cristão. Ora, Eminência, eu também sirvo a um rei católico. Na verdade, o senhor serve ao Marquês de Pombal, que é insanamente hostil à igreja e infelizmente manda no rei. Eu sugiro que nós dois aconselhemos o rei a adiar a transferência das terras das missões até que os portugueses nos garantam sua sobrevivência. E sugiro que façamos isso esperando pelo céu, através da intervenção de nosso doce Salvador. Na minha opinião, e digo isso esperando pelo céu, o trabalho das missões é do diabo. Eles ensinam o desprezo pela propriedade e pelo lucro. Eles desobedecem à autoridade do rei. O voto principal de um jesuíta é o voto de obediência. Então faça obedecerem. Diga a eles, Eminência. Vamos lembrar que o filme se passa em 1750, mais de 50 anos após a morte do Vieira, mas eu acho que ele é interessante para a gente compreender este conflito entre jesuítas e colonizadores e o que representava para os jesuítas esse modelo de pregação. Então, para a gente entender os sermões do Vieira, a gente tem que compreender também que os jesuítas estavam apresentando aqui para os indígenas e depois para os portugueses e também para os africanos que foram escravizados, não só um modelo de culto religioso, mas um modelo de organização social que tinha como concretização as missões. Então, vejam essa imagem aqui do Benedito Calixto, um pintor que... essa imagem é de 1893, também bastante posterior. Ela se chama O Evangelho nas Selvas. E ela apresenta aqui o padre Manuel da Nóbrega pregando no meio da selva. Então, essa ideia de que os jesuítas chegaram aqui, no meio do nada, e construíram uma civilização a partir do nada. É claro que nós sabemos que existia uma civilização aqui tão complexa e rica culturalmente, ou mais do que a europeia. Mas percebam como essa imagem é forte na construção ideológica do discurso branco e católico. É um pouco essa é a imagem que a igreja sempre pregou, da importância da cultura
religiosa cristã para as nações. Então, uma cultura que se constrói em meio ao nada. Aqui é uma segunda versão do Evangelho nas Selvas, de novo, o Manuel da Nóbrega agora pregando em outro lugar para uma outra onça. E aqui, também do Benedito Calixto, um quadro que une os dois grandes jesuítas do período, junto com o Padre Vieira, o José de Anchieta, que foi dramaturgo, e o Manuel da Nóbrega que escreveu aquela carta que a gente estudou no vídeo passado, descrevendo as santidades tupis. Vejam que aqui os jesuítas já não estão mais na selva, eles estão dentro de uma construção com indígenas. Não é uma construção indígena, a gente percebe que ela se organiza de uma outra maneira, então provavelmente ela está baseada em parâmetros arquitetônicos dos jesuítas, e a gente vê que um deles está pregando, provavelmente fazendo um sermão, enquanto o outro está rezando. Então há um percurso dos jesuítas nesta iconografia e no discurso ideológico cristão entre o vazio e a construção das missões. Né? Vejam que a pregação se dá sem nenhuma espécie de violência e os indígenas parecem, no quadro, fascinados por esse discurso. Aqui temos um outro pintor, o Oscar Pereira da Silva, um período muito posterior, 1909 também. Ele representa a fundação de São Paulo. Então, a primeira missa que teria inaugurado a cidade de São Paulo, que teria acontecido onde hoje é o pátio do colégio, lá em São Paulo. Vejam que, novamente, temos o ar livre, uma aldeia indígena, e os jesuítas estão fundando São Paulo no meio de um aldeamento indígena. Né? Isso acho que já expõe uma contradição no plano especial, sobretudo espacial, não especial, sobre tudo que a gente está falando. Aqui, novamente, uma versão deste momento do Vitor Meirelles, de 1913, do que teria sido a primeira missa no Brasil. Vejam que os indígenas são sempre tratados como espectadores e como participantes desse ritual de contágio. Mas é um ritual que não se dá por violência, né? Mas se dá pela fascinação. O teatro jesuítico partia desses princípios. Então, cenas que aconteciam ao ar livre, nas aldeias, no espaço das estradas, muitas vezes perto da mata, em que eram construídas estruturas similares àquelas que a gente viu na Idade Média, assim como essa estrutura, esse púlpito em que vemos o padre rezando, e ali eram apresentadas as cenas, muitas vezes representadas por padres, mas depois passaram a ser representadas também pelos indígenas. E muitas vezes o teatro jesuíta usava da linguagem dos tupis e do tupi-guarani. Os jesuítas aprenderam o idioma rapidamente e o incorporaram na dramaturgia das peças. Se vocês tiverem curiosidade, vale a pena ler o Alto de São Lourenço, do José de Anchieta, ou pelo menos dar uma olhada por cima, que vocês vão ver a convivência entre língua espanhola, portuguesa e tupi, que eram os idiomas mais falados nos aldeamentos jesuítas, nas missões. Então, é necessário, principalmente no que diz respeito ao processo de colonização, a gente entender a voz e a performance como ferramentas deste período. O homem domina pelo corpo e o literário é impresso no corpo da multidão. Esta frase do Augusto Rodrigues da Silva Júnior, desse texto Dialógica da Colonização, é muito importante, porque a gente precisa entender o teatro jesuíta e os sermões do Vieira dentro desse contexto performativo, em que o corpo é muito importante. Então, a noção de catolicismo carnavalizado auxilia nessa visão de performance,
pois amplia o entendimento do literário e do espetáculo na festa e na celebração. Então é impossível a gente compreender os textos que lemos e o Sermão do Vieira sem esse contexto de catolicismo carnavalizado, sem o contexto de festa e de celebração. Então, o momento de enunciação do sermão, o momento de performance do sermão, ele é sempre liminar. O que é liminar? Ele está no limite entre a festa e a religiosidade. Afinal, liga-se a um conjunto de ações que provocam transformações. Essa é uma boa definição para performance. Um conjunto de ações que provocam transformações. Segundo Victor Tanner, que é um importante antropólogo que estudou a performance nesse contexto de culturas orientais e também indígenas, no seu Dramas, Campos e Metáforas, as atividades liminares, então essas atividades que estão entre o sagrado e o profano, envolvem ações festivas, simbólicas e extra-cotidianas, performances. E são campos em que paradigmas são formulados, estabelecidos e entram em conflito. Então, o paradigma religioso está presente em conflito com o paradigma da celebração e da festa, e esse conflito gera a transformação de um território no outro. A partir dos sermões do Vieira, com os requisitos das performances que o gênero encerra, busca-se o fator da consciência, que deveria levar a um estudo intensivo de culturas letradas complexas, nas quais as mais articuladas vozes conscientes de valores são os poetas, filósofos, dramaturgos, romancistas, pintores, todos eles em situação liminoide. Por quê? Porque essas figuras, durante o Barroco, durante o período medieval e colonial aqui no Brasil, representam culturas complexas. Por quê? A gente não pode dizer que o Vieira é um filósofo, um poeta, um dramaturgo, um romancista, porque ele é liminoide, a obra dele está no limite entre tudo isso. Vamos subir ao púlpito e não dizer a verdade é contra o ofício. Quem tem ouvidos e não é surdo aos ouvidos de Deus, ouça. Quem vos sustenta, senão os vossos escravos? Pois se eles são os que vos dão de comer, porque lhes haveis de negar a mesa, todo aquele que cativar será cativo. Ai, eu vou rezando, vou chorando, ai, Nossa Senhora da dor. Ai, eu vou chorando, vou levando, ai, um Cristo morto em cada andor. Melhor é sustentar do suor próprio que do sangue alheio. Esta é a resposta aos que dizem que o Estado de Maranhão não se pode sustentar sem índios. Este povo, esta república, este Estado se não pode sustentar sem índios. Quem nos há de ir buscar um pote d'água? Um facho de lenha? Quem nos há de fazer 2 covas de mandioca? A hundir nossas mulheres? A hundir nossos filhos? Gente buena, gente pobre, indio domar el guasunche las corzuelas. Fazendas do Maranhão, que se esses mantos e essas capas se torcerem, haviam de lançar sangue!
Porque este é o foro em que Cristo nos igualou a todos. Quando a todos, sem diferença, nos mandou dizer Pater Noster. Oh, meu Deus imenso, eu quero ser vosso, por isso rezo este Padre Nosso. A Deus me encomendo com todo o cuidado, vós que estáis no céu, ó santificado. A música que eu ouço, não sei para onde, são os anjos que louvam o vosso santo nome. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Mas chegando um povo a se levantar ou a intrigar contra a pregação, que faremos? Invoquemos Santo António. Que fazer perante a vossa indiferença? Que faria neste caso o ânimo generoso do grande Santo António? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana? Mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Então eu exibi para vocês agora um trechinho de um espetáculo teatral português que se chama Paiaçu ou o Pai Grande. Paiaçu era o apelido que o Vieira ganhou entre os indígenas, que quer dizer Pai Grande. O apelido acho que diz bastante sobre a função que os jesuítas assumiram diante dos povos originários. O espetáculo ele é importante porque ele acontecia dentro de igrejas e a pesquisa do grupo foi de construir um texto teatral a partir de vários sermões do Vieira e de encenar esse texto procurando resgatar a dimensão performativa desses sermões. Então, mostrar para o público que os sermões eram verdadeiras performances. Então, vocês podem observar que tem alguns elementos de outras dramaturgias no espetáculo do grupo. Tem a canção, tem um momento em que o Vieira se pinta simulando uma pintura indígena, o que nos leva a pensar em várias estratégias que o Vieira tinha que assumir para estabelecer contato com esse público de indígenas e depois de escravos. A câmera destaca bastante o espaço físico da igreja. A gente sabe que muitos desses sermões não aconteciam em igrejas, mas provavelmente o espaço em que eles aconteciam era trabalhado para receber o sermão e, portanto, para ter significado, para ampliar o significado das palavras do Vieira.
E a gente sabe, pelos registros das pessoas que assistiram esses sermões, que o Vieira era um verdadeiro possuído, né? Enquanto ele proferia esses sermões, ele gritava, ele se mexia o tempo todo, ele andava, ele se aproximava do público o tempo todo. Eu acho que, de alguma maneira, a peça tentou reproduzir isso. Mas eu acho que de uma maneira tímida. Por tudo que eu li sobre os sermões e pelo que eu imagino que era a dificuldade de alguém pregar um texto tão difícil quanto esse de um sermão para um público que conhecia tão pouco a língua portuguesa, eu acho que o aspecto performativo do Vieira deveria ser muito mais radical. Então eu vou apresentar para vocês uma performance religiosa contemporânea que me parece não próxima do que o Vieira fazia, porque ela se utiliza de inúmeros outros recursos performativos, mas que me parece conter alguns aspectos desta radicalidade de dramaturgias, de utilização do corpo, da voz, como maneira de contágio. Então queria que vocês assistissem o vídeo e a gente volta daqui a pouco. Madrugada de vitória que Deus tem nos proporcionado. Quero desde já externar o meu carinho pelo Grupo Celebrai. Pastor Joel da Celebrai, obrigado pela oportunidade, por me ceder a tribuna, por confiar no meu ministério. Amém? Muito obrigado pela oportunidade concedida à minha pessoa. Estou acompanhada do meu esposo. Coloque de pé, Marco Aurélio. O homem que é pai das minhas 2 filhas. Esse homem que Deus colocara do meu lado. Graças a Deus, Deus fez um trabalho de restauração grande na minha vida sentimental adjunta a este homem. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dera mais uma vez de estarmos aqui nesta tribuna que recebe tantos homens, homens preparados pela palavra, tantos expositores de excelência em cima desta tribuna, e eu me sinto lisonjeada. Sou uma pequena profeta, não me intitulo pregadora, sou uma pequena profeta no meio de tanta gente, aleluia, e que o Senhor também escolhera, Deus escolhera esta humilde mulher. Amém, queridos? Que tipo de mensagem você quer ouvir nesta madrugada? Eu não sei que tipo de mensagem você quer ouvir, mas eu tenho algo de Deus para passar para a igreja nesta madrugada. E a palavra que eu tenho para passar é esta: quem é atalaia de Deus não escolhe mensagem, não escolhe palavra, come o que Deus dá e acabou. Se Deus quer dar cajado, vai engolir cajado. Se Deus quiser dar bênção, vai. Pega na mão do teu irmão, por gentileza. Diga assim: ó, isso aqui ainda vai ficar pequeno. Aleluia. Eu sei que o corinho de fogo anima, eu sei que o corinho de fogo também traz a presença, mas a palavra, aleluia, aviva, renova, restaura, salva, liberta, aleluia. E nesta madrugada eu quero convidar a celebrar. Cadê a celebrar? Eu quero convidar, olha esse microfone, Jeová. Eu quero convidar a celebrar para vir comigo neste negócio, porque nesta madrugada Deus manda dizer para a igreja: vai comer o que eu te der. Para de escolher palavra para você pular, para de escolher palavra para você bradar, para com esse negócio de carinha feia ficar. Se é mocotó que Deus mandou dar, é mocotó que eu vou dar. Cada... Bata no peito, diga assim: eu sou atalaia, e não vim para a vigília perder tempo, não vim para a vigília para ficar ouvindo pouca coisa, não vim para a vigília para ser iludida, eu não vim para a vigília para ficar no banco dormindo. Se está dormindo é porque a presença não chegou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu já tô sentindo o negócio mudar. A dimensão é outra, pois só Jeová chegar. A dimensão já tá mudada. Ele vai andar no meio da celebrar. Ele vai passear. Cadê você?
levanta agora, que eu vou profetizar. Essa mão é poderosa para meu Deus bradar. Enquanto você glorifica, meu Deus vai te usar. Enquanto você glorifica, meu Deus vai te usar. Pega a cadeira, balança ela, vem para. Pega a cadeira, balança ela sem parar. Pega a cadeira, balança ela sem parar. Diga pra cadeira: tu não vai me segurar. Mas tu não vai, mas tu não vai me segurar. Mas tu não vai, mas tu não vai me segurar. Mas tu não vai, mas tu não vai me segurar. Essa vigília, tu não vai me segurar. Não vai, não vai, não vai, não. Não vai, não, não vai, não. Não vai, não, não vai, não. Não vai. Essa vigília, ninguém vai te segurar. Ou ninguém vai te segurar. Levanta a tua espada, vamos manejar. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode manejar essa espada? Quem pode? 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 Ainda tem Bíblia da igreja, ainda tem palavra, tem palavra. Oh, meu Deus do céu, coisa linda. Aleluia. Vocês acabaram de assistir a pregação da pastora Leandra Nascimento, que me parece utilizar de uma série de recursos performativos que nos permitem imaginar como seria a performatividade do Vieira. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários e pensassem sobre isso para que a gente refletisse na aula de amanhã que recursos performativos vocês observam na pregação da pastora. Quais recursos performativos existem na peça do Vieira? E que recursos vocês acham que estariam presentes nesse ambiente colonial? Que espécie de performance, a partir dos 2 vídeos, é possível imaginar? E mais, como essa performance está presente até hoje nos rituais religiosos que nos formam? Então, queria que a gente não pensasse, obviamente, o conteúdo das pregações do Vieira é muito diferente das pregações da pastora, mas eu queria que a gente pensasse na forma, como evento performativo. Que características existem de comum e que características existem de totalmente diferentes. Eu queria, para terminar, que a gente lesse um trechinho do Sermão de São Roque, que é o texto dessa semana, para tentar entender o que significava o contágio para o Vieira e como essas performatividades que a gente estudou agora se relacionam com essa ideia de contágio. Temos aqui, então, um trecho do Sermão de São Roque. O sermão parte de um trecho bíblico em que o profeta diz: eu serei a sua peste, ó peste. Então, o objetivo do profeta é ser a peste da peste, exterminar a peste. Vejam que há uma ideia aqui do Vieira de que a peste se transmite pelo ar. A gente sabe que às vezes isso se dá, mas muitas vezes não. Existem outras formas de contágio, mas ele pega essa metáfora de que a peste se transmite pelo ar e vai dizer o seguinte, vamos ler junto aqui esse trecho, que ele é muito importante. Bem está, mas ainda não se aquieta o pensamento, porque ser peste da peste é mais que sarar de peste. Para sarar de peste, basta sará-la de qualquer modo. Mas para ser peste da peste, é necessário sarar a peste pelo mesmo modo com que a peste costuma infeccionar e matar. Então, para destruir a peste. Assim é. E assim foi em Cristo, com admirável propriedade. Não só foi Cristo peste da peste porque matou a peste, mas foi peste da peste porque matou a peste, assim como a peste mata. Vejam a repetição da palavra peste, como ela é estratégica, né? Como ela cria um ritmo na oratória.
E como mata ou costuma matar a peste? O modo de matar da peste é por contágio, crescendo e continuando-se a corrupção pela comunicação das partes. Corrompe o veneno da peste a primeira parte do ar, e estando uma parte do ar corrupta, pega-se a corrupção à outra parte, e assim, de parte em parte, se vai corrompendo tudo. Dá na casa e leva à rua, dá na rua e leva à cidade, dá na cidade e leva o reino. Tal foi na cruz a peste e contágio da vida, contra a peste e contágio da morte. As primeiras partes do ar que se purificaram com a virtude do crucificado foram as do Monte Calvário. Do Calvário passou o contágio a Jerusalém, de Jerusalém a toda a Palestina, e de Palestina a todas as partes do mundo. Por uma parte pegou no Egito e levou à África. Por outra parte pegou na Arábia e levou à Ásia. Por outra parte pegou na Grécia e levou à Europa. E assim, de terra em terra, ou de ar em ar, lavrou a peste da saúde e purificou o mundo, desempenhando-se com admirável secreto e prodigiosa propriedade a promessa ou a ameaça de Cristo, e sendo verdadeiramente na cruz peste da peste. Isto sim que é purificar o ar por verdadeiro contágio. Isto sim que é ser verdadeiramente peste da peste. Contágio era o da virtude de São Pedro, mas contágio que não passava de cidade a cidade, nem de rua a rua, nem ainda da rua a casa, senão de um enfermo a outro. Enfim, contágio que não merecia nome de peste, mas o contágio da virtude de São Roque verdadeiramente era a peste da peste, porque saltava de um enfermo em outro enfermo, de uma casa em outra casa, de uma rua em outra rua, de uma cidade em outra cidade, lavrando e ateando-se à saúde em um momento, em uma província inteira, e não passando adiante porque não havia mais que sarar. Então veja que Cristo significou a peste da peste. Por quê? A peste romana foi contagiada pelo cristianismo. O cristianismo é comparado a uma peste porque ele se propaga no ar. Ele contagia, e ele contagiou primeiro o Monte Calvário, depois Jerusalém, depois Palestina, e da Palestina todas as partes do mundo. Então esse é o primeiro aspecto do contágio. O contágio se dá pelo ar e ele tem um caráter global e irrefreável. Então a religião para o Vieira tem esse caráter de expansão global e por isso ele aproxima o cristianismo da peste. E aí no último trechinho ele compara o trabalho do São Roque curando os doentes como uma peste da peste. Porque em vez de saltar de um território para o outro, como o cristianismo, ele saltava de um enfermo em outro enfermo, de uma casa em outra casa, de uma rua em outra rua. Então, vejam o que é importante na ideia de contágio. O contágio se transmite pelo ar e ele salta de alguém para outra pessoa. Por que ele se transmite pelo ar? Porque ele parte de uma manifestação espiritual. Ele parte de um discurso. O discurso cristão precisa se expandir pelo mundo e precisa saltar de um enfermo a outro enfermo. Qual a estratégia para que esse discurso promova este contágio? A performatividade. Então, a pregação via sermão, via teatro, mas uma pregação que incorpora-se no fiel. Então, ela se utiliza de meios corporais, a voz, o corpo, para transmitir um discurso, como a peste que salta de um corpo a outro corpo. Então, a gente está lidando aqui com uma ideia de performatividade, de pregação que não é só intelectual, mas ela depende do corpo. Portanto, ela precisa ser performativa. E o que eu queria que a gente pensasse é em que medida essa ideia de contágio ainda está presente
nas manifestações teatrais contemporâneas? Queria deixar essa pergunta, queria que vocês comentassem um pouco aqui embaixo do vídeo e a gente parte disso no nosso encontro de amanhã, de terça-feira. Tchau.